tarde a todos. Hoje é dia 18 de junho de 2023 e estamos aqui reunidos para apresentarmos a nossa 143ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E continuando com a apresentação, semana passada nós apresentamos 4 terminologias e foi muito rico, né, as discussões. Então, hoje nós vamos apresentar as outras 4 terminologias Rosa Cruzes que nós temos no texto, que é esse texto que nós vamos apresentar hoje também, continuando, que são os 4 reinos, parte 4 e a segunda apresentação. Todo este tema está baseado na obra básica de Max Heindel, que é o conceito Rosa Cruz do Cosmos. E para iniciarmos os nossos estudos, nós vamos fazer a oração do estudante Rosa Cruz, para assim criarmos um ambiente espiritualizado para os nossos trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. A leitura dos textos eu retirei a que nós fizemos a semana passada. Eu deixei os textos para a gente ler somente das terminologias que a gente vai apresentar aqui hoje, ok? O espírito trabalha gradualmente da substância mais sutil à mais densa, construindo assim os veículos. Primeiro em substância sutil e depois em substância cada vez mais densa. O corpo denso foi o primeiro a ser construído e chegou agora a seu 4º grau de densidade. O corpo vital encontra-se em seu 3º estágio. O corpo de desejos está no 2º, sendo, portanto, ainda como uma nuvem. E o envoltório mental é ainda mais sutil. Como esses veículos não desenvolveram ainda quaisquer órgãos, fica evidente que isolados seriam inúteis como veículos de consciência. Entretanto, o ego penetra dentro do corpo denso, liga tais veículos sem órgãos com os centros físicos dos sentidos e assim obtém o estado de consciência de vigília no mundo físico. O estudante deve notar, de modo especial, que esses veículos superiores têm valor presentemente porque estão conectados com o corpo denso, cujo mecanismo é tão esplendidamente organizado. Desse modo, não cometerá o erro, tão frequente em muitas pessoas, de menosprezar o corpo denso ao saber que existem corpos superiores, dele falando como de uma coisa grosseira e vil, e dirigindo os olhos ao ansioso por abandonar logo esse amálgama de barro terreno para voar nos seus veículos superiores. As pessoas geralmente compreendem a diferença entre superior e perfeito. Certamente, o corpo denso é um veículo mais inferior, no sentido de ser o mais pesado e por relacionar o ser humano com todos os sentidos, com todas as limitações que isso indica. Contudo, como já dissemos, tem atrás de si um enorme período evolutivo. Está em seu 4º grau de desenvolvimento e atingiu presentemente um maravilhoso e grandioso grau de eficiência. É o veículo mais bem organizado de todos os que o ser humano possui. Agora e tempo virá em que alcançará a perfeição. O corpo vital está em seu 3º grau evolutivo e menos organizado do que o corpo denso. O corpo do desejo e a mente
são ainda, como se disse, meras nuvens, quase completamente desorganizados. Nos seres humanos mais inferiores, estes veículos nem mesmo são ovoides definidos, mas sim formas indefinidas. O corpo denso é um instrumento admiravelmente construído, o que pode ser comprovado por todo aquele que tenha a pretensão de conhecer a constituição do ser humano. Observa-se, por exemplo, o fêmur, o osso que suporta todo o peso do corpo. Sua parte externa é formada por uma delgada camada de osso compacto. A parte interna é fortalecida por feixes entrecruzados do osso celular, dispostos em maneira tão maravilhosa que a mais perfeita ponte ou obra de engenharia jamais poderiam chegar a formar um pilar de igual fortaleza com tão pouco peso. Os ossos do crânio são construídos de maneira semelhante, empregando-se sempre o mínimo de material e obtendo-se o máximo de fortaleza. Considere a sabedoria manifestada na construção do coração e diga-se depois se esse soberbo mecanismo pode ser menosprezado. O ser humano sábio é grato pelo seu corpo denso e dele cuida da melhor maneira possível, porque sabe que é, presentemente, o mais valioso dos seus instrumentos. O espírito animal, em sua descida, alcançou somente o mundo do desejo. Não se desenvolveu ainda até o ponto de poder entrar em um corpo denso. Portanto, o animal não tem espírito interno individual, mas um espírito grupo que o dirige de fora. O animal tem um corpo denso, o corpo vital e o corpo de desejos, mas o espírito grupo que o dirige encontra-se fora. O corpo vital e o corpo de desejos do animal não estão completamente dentro do corpo denso, especialmente no que concerne à cabeça. Por exemplo, a cabeça etérica de um cavalo sobressai muito além e acima da cabeça densa. Quando, em raros casos, acontece de a cabeça etérica de um cavalo penetrar na cabeça do seu corpo denso, esse cavalo pode aprender a ler, contar e a executar operações elementares de aritmética. Devido a essa peculiaridade, os cavalos, os cães, os gatos e outros animais domésticos percebem o mundo do desejo, ainda que nem sempre distingam a diferença entre esse e o mundo físico. Um cavalo pode se espantar ante uma figura invisível para o cavaleiro. Um gato pode tentar se esfregar em pernas invisíveis, pois, ainda que veja o fantasma, não percebe que as pernas não são densas, nas quais se poderia esfregar. O cão, mais sábio que o cavalo e o gato, sentirá muitas vezes que há alguma coisa que ele não compreende quando aparece seu dono já falecido e não pode lamber as mãos dele. Ele uivará pesarosamente. Esse se deitará em um canto com o rabo entre as pernas. A seguinte ilustração, talvez, possa mostrar a diferença entre o ser humano, com seu espírito individual interno, e o animal, com seu espírito grupo. Imaginemos um quarto dividido ao meio por uma cortina, um lado representando o mundo do desejo e o outro o mundo físico. 2 homens, um em cada divisão, não podem ver-se mutuamente. Contudo, na cortina há 10 furos pequenos, e o ser humano que se encontra na divisão que representa o mundo do desejo pode meter seus 10 dedos por esses furos para o outro lado, que representa o mundo físico. Isto pode dar uma excelente representação do espírito grupo que está no mundo do desejo. Os dedos representam os animais pertencentes a uma espécie. Pode movê-los a seu gosto, mas não pode empregá-los tão livre e tão inteligentemente quanto o ser humano que se encontra na divisão física pode mover seu corpo.
Esse último vê os dedos que atravessam a cortina e observa que todos se movem, mas não pode ver a relação que existe entre eles. Para ele, todos parecem separados e distintos uns dos outros. Não pode ver que são os dedos do ser humano que, atrás da cortina, governa seus movimentos com sua inteligência. Se fere um destes dedos, não é ferido somente o dedo, mas principalmente o ser humano que está por trás da cortina. Se um animal é ferido, esse sofre, mas não tanto quanto o espírito grupo. O dedo, não tendo consciência individualizada, move-se conforme a vontade do ser humano, assim como os animais se movem sob os ditames do espírito do grupo. Ouve-se falar de instinto animal e de instinto cego. Não existe essa coisa indefinida e vaga como instinto cego. Não há nada cego na maneira como o espírito do grupo guia seus membros, mas há, isso sim, sabedoria escrita com a letra S maiúscula. O clarividente treinado, quando funciona no mundo do desejo, pode se comunicar com esses espíritos, grupo, das espécies animais e constatar que são muito mais inteligentes do que uma grande porcentagem de seres humanos. Pode observar o maravilhoso tino que demonstram ao dirigir os animais, que são os seus corpos físicos. É o espírito grupo que reúne os bandos de aves no outono e os impele a emigrar para o sul, nem demasiado cedo, nem demasiado tarde, para escapar ao sopro gelado do inverno. E é ele ainda quem os dirige de volta, na primavera, fazendo-os voar à altura adequada, altura que difere segundo as diferentes espécies. O espírito grupo do castor ensina-o a construir represas que cruzam a corrente no ângulo exatamente apropriado, considerando a velocidade da corrente e todas as demais circunstâncias, precisamente como faria um engenheiro experimentado, e demonstrando que está tão atualizado sobre cada particularidade do seu ofício quanto qualquer indivíduo tecnicamente preparado em universidade. É a sabedoria do espírito grupo que dirige a construção da célula hexagonal da colmeia com tanta exatidão geométrica, que ensina o caracol a construir e formar sua casa em perfeita e bela espiral, que ensina o molusco do oceano a arte de decorar sua concha iridescente. Sabedoria, sabedoria por toda parte. Tão grande, tão imensa, que o observador atento não pode deixar de sentir pleno de admiração e reverência. Nesse ponto, pode ocorrer naturalmente o pensamento. Se o espírito grupo é tão sábio, considerando o curto período de evolução do animal comparado com o do ser humano, por que não manifesta a esse último uma sabedoria muito maior? Porque deve o ser humano ser ensinado a construir represas e geometrizar, enquanto o espírito grupo faz tudo isso sem ter sido ensinado? A resposta a tais perguntas está relacionado com a descida do espírito universal na matéria de densidade sempre crescente. Nos mundos superiores, onde os seus veículos são poucos e mais sutis, que ele se acha em estreito contato com a sabedoria cósmica, que se revela de modo tão sublime no mundo físico. Porém, conforme o espírito desce, a luz da sabedoria torna-se temporariamente mais e mais empanada, até quase desvanecer-se totalmente, no mais denso de todos os mundos. Uma ilustração tornará isso mais claro. A mão do ser humano é o seu servo mais valioso. Sua destreza permite-lhe responder à mais ligeira ordem. Em algumas profissões, tais como a de caixa de bancos, o delicado tato das mãos torna-se tão sensível
que ele é capaz de distinguir uma moeda falsa de uma verdadeira. Isto se processa tão maravilhosamente que quase se pode pensar que a mão foi dotada de inteligência individual. Sua maior eficiência, porém, revela-se talvez na reprodução da música, pois é capaz de reproduzir as mais formosas melodias que embevecem a alma. O trato delicado e acariciante da mão extrai do instrumento os mais suaves acordes da linguagem da alma, dizendo suas tristezas, alegrias, esperanças, temores e anseios de uma maneira que só a música pode fazer. É a linguagem do mundo celeste, o verdadeiro lar do espírito, e apresenta-se a chispa divina aprisionada na carne como uma mensagem de sua terra natal. A música impressiona todos sem levar em conta raça, credo ou qualquer outra distinção mundana. E quanto mais elevado e espiritual é o indivíduo, tanto mais claro ele fala. Mesmo o indivíduo mais rude não fica impassível ao ouvi-la. Vejamos as 4 terminologias para que a gente possa completar a nossa apresentação de hoje, referente ao texto que nós falamos dos 4 reinos, parte 4. A primeira terminologia é o corpo de desejos, depois a mente, sabedoria cósmica e a chispa divina. O corpo de desejo, essa passagem que está no nosso texto, o corpo de desejo está no seu segundo, sendo, portanto, ainda como uma nuvem. Alguém sabe qual que é o segundo que está contextualizando aqui? No estágio de desenvolvimento, ou seja, no estágio de evolução. Segundo estágio de evolução. E aqui a gente vai ver no corpo de desejo do ser humano, tá? Nós sabemos que nos seres humanos, o corpo de desejos é o veículo dos sentimentos, dos desejos e das emoções. Por meio deles é que nós funcionamos e coletamos materiais de todas as 7 regiões do mundo do desejo. E também aqui nós produzimos também, nós seres humanos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções, tanto superiores como inferiores, tá? Lembrando que a escolha vai ser sempre nossa. O corpo de desejos também do ser humano, ele é responsável por nossas ações atualmente. O que a gente especificou aí é o interesse. É ele que nos move ao mundo. Hoje o interesse move o mundo. Nós fazemos as coisas por interesse. Se a gente não fizer por interesse, deveria estar fazendo as coisas por um outro motivo. Qual o outro motivo que deveríamos estar fazendo as coisas? Posso complementar com uma pergunta também? O dever. Dever. Então, é isso que o estudante da Cruz, quando entra numa escola da fraternidade, ele tem que se aplicar, se disciplinar, para trabalhar muito mais pelo dever do que pelo prazer. O prazer é interesse. Interesse é igual ao prazer. Tem nada de interesse que não seja prazeroso, certo? Porque todo interesse tem o objetivo de ter recompensa, né? Ou recompensa prazerosa, ou recompensa financeira, etc. E tal. Ao estudante Rosa Cruz, cabe a ele, como treinamento individual, ele trabalhar pelo dever. Então, é aquele negócio que o Max Sendo fala, por que não eu? Certo? Por que não eu? Então, se você chegar aqui, a mesa está suja, você olha assim e observa que a mesa está suja. Qual o seu dever? Limpar a mesa. O que a maioria das pessoas fazem? Passam batido. Entendeu? Porque não há interesse em limpar a mesa. Você, como estudante da Cruz, fala assim, não, se eu tiver a capacidade de observar, eu tenho o dever de corrigir. Né? Então, se eu passo no lugar, eu passo aqui, qualquer lugar que eu estou, não precisa estar querendo sair na rua e catando o lixo, entendeu? Não é esse o objetivo. O
Mas se você está no lugar aqui, você chegou no lugar, sua casa lá, tem um copinho caído no chão, qual é o seu dever? Pegar o copinho caído do chão e colocar no lixo. O que as pessoas fazem? Quem foi que roubou esse copinho aqui? Vem catar aqui, pô! Não é assim? Sim, então, não é assim que um estudante faz a cruz. Então, esses são exemplos de dever. Aí isso estende-se para a sua vida inteira, certo? Não é? Você casa por interesse ou casa por dever? Isso é 24 horas do nosso dia. 24 horas por dia. Esse contexto. Exatamente. Aí isso acontece, gente. Se a gente exercitar isso, isso vira hábito. Né? E o hábito repetido vira virtude, que é o que? O objetivo de todas as qualidades que a gente se expressa aqui no mundo. Né? Qualidades positivas vira virtude, qualidades negativas vira vício. Se eu insistir no erro, eu fico vicioso. O que é o vício de não fazer as coisas? É a famosa preguiça, certo? Que é um dos pecados capitais. Então, o interesse hoje move o mundo. Primeiro a gente tem que ter essa consciência de que o interesse move o mundo. Então, os irmãos e irmãs às nossas voltas vão se mover por interesse. Se eu sei disso, eu jamais me decepciono com ninguém. Jamais eu vou me decepcionar. Jamais eu ficarei triste. Porque eu sei que ele vai se movimentar por interesse. Então, eu não tenho expectativa nenhuma. E também não tenho o direito de exigir que os irmãos e irmãs à nossa volta movimentem pelo dever. Eu tenho o dever. Eu tenho o dever e vou botar pelo dever. Mas eu não posso, de maneira, jamais botar o dedo em risco e tal. A não ser numa única exceção. Qual é a exceção que a gente tem esse dever de fazer isso? Tem uma exceção. Qual é a exceção? Quando é criança, aí... Até aos... 7 anos. Não, 14, que 14. você criou algo. Até o nascimento do corpo de desejos dele. Até o nascimento do corpo de desejos de uma criança que ou é nosso filho, ou nossa filha, ou está sob a nossa responsabilidade de criar, nós temos sim o dever de até os 14 anos exigir que ele cumpra o dever que tem que fazer para ele não se movimentar só pelo interesse. Porque se não deixar, acontece o que nós estamos vendo por aí, com muitas crianças. É um samba de cloro doido. A criança faz o que quiser, entendeu? Monta em cima do pai, da mãe, pega dinheiro, rouba tudo. Por quê? Porque não tem esse negócio. Isso está muito claro no livreto do Marcelo, chamado o quê? Princípios Rosacrucianos de Educação Infantil. Está claro lá. De 0 a 7 tem que se fazer, de 7 aos 14 tem que fazer, dos 14 a 21 tem que fazer, né? Então, isso é exercício nosso, a gente tem que se exercitar e fazer as coisas do dever. Agora fala assim, então eu não posso ter nunca o prazer? Gente, quando você trabalha com dever, o prazer resultante sobrepassa em muito o prazer de um interesse. O prazer do interesse é fugaz. Né? Por que é fugaz? Porque ele é baseado no corpo de desejo. O corpo de desejo nosso sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, e sempre quer mais, e sempre quer mais. E esse sempre quer mais vai destruindo quem? O corpo denso. Vai dar um trabalho Tá? à noite. Quanto mais você dá gás para o seu corpo de desejo, mais você se detona seu corpo denso. Mais do que isso, como estudante Rosa Cruz, detonando o seu corpo denso, você provoca uma sobrecarga no seu globo vital. Sobrecarrega no seu globo vital, você tem que aumentar a quantidade de éter químico ativida. Conclusão, como nós falamos na reunião passada, pouco espaço para éter luminoso e refletor. Portanto, o que acontece no seu corpo-alma? Bal. Entendeu como está tudo relacionado? E aí, dando um exemplo no dia a dia, isso que você mencionou, Carlos, na escola aqui, ninguém cobra ninguém aqui. É livre. A pessoa é que tem que fazer. Você nunca vai ser cobrado se você fez a lição, se você não fez, deixou de fazer. Sim. Justamente por isso. Né? É tão claro. Isso é, bom, talvez não para todo mundo, mas isso é Deveria muito... ser. Deveria ser, né? Tanto que você não cobra. E outra, que olha o que a gente estudou anteriormente aqui, a única maneira que você tem de fazer isso, sem precisar falar nada, é você dar-se como exemplo. Sim. Essa é a maneira. Esse é o. E dar o exemplo, mas o exemplo correto. Porque se você também der o exemplo errado, vai ser o oposto disso. Você trabalha em... E aí é só uma pergunta para conhecimento. Existe ou tem alguma coisa que move a nós que não seja por interesse? Algum contexto, alguma situação? Ou a gente só é movido pelo interesse? Existe? Tem algo? Em algum momento
nossa vivência, tem algo que nos move que não seja só pelo interesse? Deveria ter, e tem. Por exemplo, quando você faz um ritual, o amor, né? Quando você faz o ritual, veja bem, o ritual que você faz todos os dias, né, e que faz um dia de cura, etc e tal, aquilo ali, se não for movido pelo dever, é movido pelo interesse de você não ir para o inferno. Certo? Ou o interesse assim, eu não fiz o ritual hoje, ai meu Deus do céu, o irmão maior, o que vai pensar de mim? Ou então, né? Não, você tem que fazer pelo dever, né? O dever de contribuir. Então eu vou fazer o ritual porque naquele espaço mínimo ali de 2, 3, 4 minutos, quiçá, não, 12 segundos, 10 segundos, que é a minha capacidade de me concentrar naquela hora de concentração, aquela coisa que eu consegui mandar para contribuir para a panaceia espiritual é aquele meu dever. Todo o resto é preparação para aquilo, entendeu? Então eu não posso fazer, mas eu tenho que fazer. Eu não posso chegar e falar assim, faz, sei lá, hoje não deu tempo de fazer, aí dormi, não sei o quê. Isso é interesse, isso não é dever. Então o dever ele é muito claro nesse sentido, né? Existem vários movimentos por aí, a gente sabe disso, que o dever é dever. Você queira ou não queira, você tem que fazer, não é? Então, a Rosa Cruz, por ser escola aquariana, você não tem essa pegada de era pisciniana. A era pisciniana é pegada. Você vai no mosteiro, por exemplo, você tem seus deveres. Né? Se fosse várias igrejas aí, vários movimentos, mesmo movimentos aí, seita, você é dever em cima, tem que dever. Não dá de branco, andar não sei o quê. O exército tem dever. Vai lá no exército com o coturno sujo, lá pra você ver se você não vai ser punido lá, com a fivela, né? Ou com o uniforme. Isso tudo que é parte do quê? De dever, mas é o dever baseado na era de peixes, do tipo, se eu não faço, eu sou punido. Né? O dever da era de aquário é diferente. Se eu não faço, eu perdi a oportunidade. Eu não sou punido, eu perdi a oportunidade. Espirais nas espirais, daqui a pouco as oportunidades acabarão. Aí, gozado, que vocês podem ver isso. Muitas vezes, quando as oportunidades acabam, é que a pessoa vai com vontade. Agora eu tô... Aí você olha assim, o tema acabou. Não tem mais para a pessoa fica desesperada, porque ela quer fazer e não tem mais material. Sabe quando você quer fazer um bolo e não tem material? Tô louco para comer um bolo, não tenho material, fico desesperado, eu tenho que fazer o bolo. É a mesma coisa com a gente, entendeu? Então, essa questão de dever para uma era de aquário é de dentro para fora. Então, a pessoa que tem que fazer. Então eu vou fazer o ritual. Mas o fulano não vai fazer. Eu faço sozinho. Mas não tem lugar para fazer, vou no banheiro. Posso ir no banheiro, pô, não tem lugar para fazer, faço no banheiro. Não é o melhor lugar? Não é o melhor lugar, mas o único lugar que tem, vou no banheiro. Entendeu? Carlos, o Glauco fez uma pergunta que eu não sabia a resposta. Eu acho que a Ângela respondeu. Por exemplo, um dever, uma atitude que uma mãe faz, não é nem por interesse nem por dever. Talvez seja essa uma outra. Depende muito. Mas esse negócio de mãe fazer por não dever é muito complicado. Deveria ser por dever. E ela faz por dever da necessidade do filho. Sim. Mas, infelizmente, muitas vezes ela faz por interesse. Interesse de quê? Eu quero ver meu filho bem formado, minha filha bem formada. Antigamente, na época dos nossos avós, qual era o objetivo? Casar bem a minha filha e que meu filho fosse bem formado, né? Segure as suas cabras que o meu carneiro está solto, não é assim? Não era assim, bode está solto, entendeu? O que é isso? Isso é dever? Isso é interesse. Então tem que tomar muito cuidado, mesmo com o pai e com a mãe, para discernir o que é o interesse e o que é dever. Né? Tem muitos pais hoje que fazem o seguinte: não, eu vou deixar tudo solto para lá na frente ele decidir o que ele quer. Isso é interesse, isso não é dever, não. Lavo minhas mãos, não, isso é interesse, isso não é dever. Então, tem que tomar muito cuidado. As mães que conseguem fazer isso realmente da maneira correta, elas têm uma coisa muito especial. Sim. Naquele livrinho lá, de 0 aos 7, dos 7 aos 14, 14 a 21, está lá como é que os pais deveriam estar conduzindo seus filhos nesses períodos centenários. Se você corrigir, tentar fazer o seu filho de uma maneira diferente do período centenário, não dá certo. Porque os corpos não são preparados para tal. Então, essa questão de dever, gente, é muito sutil. Por isso que é uma coisa que tem que partir de dentro de nós. Sinceramente, dentro de nós. Conforme você vai crescendo espiritualmente, muita coisa que era de interesse vira dever. E várias coisas do seu interesse você deixa de lado. Não faço, não quero, não quero, não quero, não quero. Por quê? Porque você tem o sentido do dever. Entendeu? Sentido do dever.
né? Por exemplo, a hora que você fala assim, eu tenho menos tempo aqui nessa terra do que eu já passei, eu tenho que fazer muita coisa para o dever. Por quê? Porque meu tempo vai caindo, vai indo embora. Né? A expectativa de vida aqui é o quê? 70 anos. Então faça as contas cada um de vocês para ver quanto tempo resta de vocês. Vixe, tô no bico do corpo. Se for 70... Em detrimento do altruísmo. Mas é e só para completar, Marcos, capitalismo. O altruísmo tem pessoas que nem sabem o que essa palavra significa. O que é o altruísmo? Não sabe no dia a dia. Se você se falar essa palavra aí, a pessoa... Hã? É verdade. A gente já tivemos diversas discussões nessa parte de interesse e dever. Né? Uma das perguntas que eu já fiz, já volto a fazer, né? Até onde, como estudantes, a gente tem que saber que o dever está sendo, teoricamente, impactado para o outro. Né? Porque num convívio, dentro de uma relação, você pode muito bem, é meu dever, lavar uma louça, arrumar ali, né? Fazer. Você faz aquilo sem interesse, né? Você vai lá e resolve, né? Mas até onde você está sendo usado é a palavra, né? Não só dentro de um relacionamento, de casamento, como fora dele também, né? Pelas pessoas à sua volta, ou com quem você relaciona, né? Por isso que é importante a gente praticar, assim, de monte mesmo, os dois exercícios esotéricos que baseiam-se nisso. Um chama observação, outro chama discernimento, né? Então, discernimento para saber o seguinte, o que é meu dever e o que não é o meu dever. Muitas vezes você tem que deixar o outro fazer para o outro aprender, né? Então, agora, se o outro não fizer, aí você vai fazer. Mas você sabe que é dever do outro fazer. Mas se o outro não fizer, o que você não pode fazer é o outro não fazer e você ficar exigindo que o outro faça. Porque, como o Glauco bem lembrou, o exemplo arrasta. Você faz uma vez, aí o outro chega e fala assim, putz, o cara tá fazendo. O cara fez, porra, que legal. Na próxima vez ele vai fazer, ele não vai deixar você fazer. Entendeu? Porque ele se sentiu assim, ele falou assim, esse exemplo que ele me deu, me chamou a atenção da falha que eu estou tendo em não fazer aquilo que eu deveria fazer, que é o meu trabalho para fazer. Agora, se ela nunca fizer, você vai continuar fazendo. Entendeu? Quantas vezes houver necessidade. Porque é preciso fazer. Né? E cai a ficha. Agora, exatamente, agora, tem pessoas folgadas. Entendeu? Tem pessoas super folgadas. Dentro de uma empresa, isso é mais fácil de discernir. Por quê? Porque eu sou pago pelo que eu tenho que fazer. Se aquela pessoa tem que fazer aquilo lá e não consegue fazer, né, não quer fazer, etc e tal, eu posso, numa emergência, até fazer. Mas na segunda vez eu estou falando com o chefe dela. Bem, então, numa empresa, tem essa hierarquia e é muito bom ter. Ela é pisciniana, nossa mulher de peixe. Dentro da empresa, trabalhando na área de peixe. Não adianta dar uma de aquariano numa empresa que está ferrado. Entendeu? Você vai ser feito de bobo. Né? Então não adianta. Então, tipo assim, né? O que o Cristo falou, dai a César o que é de César. Então, se eu estou num ambiente totalmente de César, eu tenho que trabalhar como César, né? Logicamente, obedecendo todos os meus conceitos. Mas eu não posso me deixar, não, mas é meu dever fazer tudo. Não, seu dever não é ser herói, nem ser salvador, nem nada. É saber discernir. Agora, dentro do nosso dia a dia, né, na nossa vida cotidiana, na nossa vida em família, na nossa vida aqui dentro de uma Rosa Cruz, a gente tem que fazer as coisas, tem que ser feito. Chega aqui alguém e fala assim, putz, toda vez chega aqui na reunião tem café. Eu cheguei aqui, bom, a pessoa que sempre faz café não vem. Eu vou fazer café. Sim. Se eu souber fazer, eu vou fazer o café. Ela pode falar assim, não tem café porque a fulana que faz café não veio. Mas como que a fulana que faz café? Tem fulano que faz café aqui? Quer dizer, ela paga, você paga isso para a pessoa fazer café, etc e tal. É essa dificuldade do ser humano. Sabe? A dificuldade do ser humano é sempre dizer o seguinte, não é minha função. Entendeu? Tipo assim, a pessoa não veio e não vai ter. Dentro do ambiente aquariano, gente, isso não existe. Tem um livreto muito legal que chama Libertação através do Trabalho em Grupo, que inclusive eu usei muito na minha vida empresária, minha vida de empregado, James Noel, que está lá no site. Aquilo lá é maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Livreto. É um panfletinho pequenininho, fininho. Ele te dá umas diretrizes, uns segmentos. Libertação através do trabalho em grupo. Tem no site. Está no site nosso lá. Está lá no site. Entendeu? Porque o cara consegue identificar essas coisas e você, dentro do seu discernimento, você fala, opa, aqui eu estou sendo palhaço, aqui eu não vou fazer não, estou sendo tonto. Agora aqui eu preciso fazer. Entendeu?
Ele fala sobre o trabalho em grupo. Né? Algo que ainda está longe. Divisão de tarefas, na realidade. É longe você alcançar isso. Mas, obviamente, existe. Está aí. Você fazer um trabalho em grupo é o que a gente tem que fazer. A gente tem que dar o primeiro passo, tem que começar. Mas que é difícil. Dentro de uma empresa, você expõe um problema para um grupo, esperando que alguém levante a mão e fale, pode deixar que eu resolvo. Não vem nada. Se você aprende a fazer. Escuta essa, eu vou contar a historinha. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o sangue. Tinha umas reuniões que serão feitas em algum lugar aí, que eu não quero falar, e que chegava a reunião e falava assim, gente, olha, vamos fazer algumas coisas, o que vocês acham? Chover de palpite. Não, vou fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Né? Aí eu dei uma sugestão para a pessoa chegava e falava assim, pô, só tem cheio de palpite, mas ninguém faz nada. É tudo palpite, mas ninguém faz nada. Então fala o seguinte, a partir da próxima reunião, você vai fazer o seguinte. Vou fazer. Fulano, então você pode começar. Então vou botar seu nome aqui, tá? Ó, tal ideia. Fulano deu, fulano vai construir. Ó, você pode fazer equipe, chamar quem você quiser. Tarari, tarará. Tá registrado. O que aconteceu com a reunião? Ninguém mais deu ideia. Ninguém mais deu ideia. A reunião ficou em silêncio. Ninguém dá mais ideia, entendeu? Por quê? Porque, pô, dar palpite é muito fácil. Se comprometer, como o James Noel fala lá no Libertação através do trabalho em grupo, por isso que a gente vai numa reunião com um problema, aí você vê o pessoal baixar a cabeça, entrando no laptop e tal, porque ninguém quer ter um comprometimento, porque nós estamos na era de peixes. Era de peixes, gente, era de hierarquia, era de chefia, era de mando. Era de aquário, que é a era da fraternidade universal, de que todo mundo vai. Nós estamos numa escola aquariana. Então a gente tem que praticar isso. Aonde tem que praticar? Dentro da escola. Se não é para praticar fora, pratica dentro da escola. O ruim é quando nem dentro da escola pratica. Nossa. Porque daí a pessoa não entendeu nada. Aí a pergunta que o Max Sendel faz lá numa carta de estudante: o que você está fazendo numa fraternidade Rosa Cruz se nem na fraternidade Rosa Cruz você pratica os ensinamentos aquarianos? O que você está fazendo? Entendeu? Fora da escola, eu vivencio isso de maneira bem forte. Bastante, eu diria. E é bem isso que você falou. Não aqui, mas na vida cotidiana, no mundo aí fora. E você se doar e fazer, e só você fazer, você é cobrado. Sim. Quando você chega, pode vir aqui fazer, foge. Foge todo mundo, ninguém. Agora, dá palpite, como o Carlos falou, dá... cobrar, exigir, pedir, isso é assim direto. Mas na hora de você chamar o vem aqui. Você vivencia isso aqui. Eu vivencio isso fora daqui. Só que você vê o quão é difícil o trabalho em grupo. Infelizmente. É muito difícil. Bom, só deixando assim um marco aqui dessa reunião. Mesmo uma mãe com uma grande já formação aquariana, pega o seu menino que não tem 14 anos ainda e fala, faça que é sua obrigação. Não quero nem saber. Tudo isso por quê? Porque esse negócio que a Ângela acabou de colocar aí, ó. O corpo de desejo nós não tem órgão, então... Não tem órgão. Não, porque tem grandes discussões sobre isso. Sim, ele dança, né? Nossa, a gente não sai da primeira palavra dela. Os nossos sentimentos vai para cima, vai para baixo. Terminar hoje. Entendeu? Então, o nosso corpo de desejos, ele não tem órgãos como tem o nosso corpo denso, como tem o nosso corpo vital. E aquilo que a gente já falou, né? O corpo de desejo nosso, ele está ao nosso lado aqui de 30 a 40 centímetros. Além do corpo denso. Do nosso corpo denso. Gordinho. Pode aumentar mais, né? Corpinho gordo. Bom, se o corpinho for magrinho, ele vai ser mais magrinho. 30 centímetros assim à frente. Ele dá referência da base, né? E o nosso corpo de desejos, ele é formado das 7 regiões do mundo do desejo, tá? Então, nós trabalhamos com as 7 regiões. Já o corpo de desejo do animal,
ele também é um veículo de sentimento, de vontade, de desejo, de emoções. Mas para os animais, eles têm material das 4 regiões inferiores do mundo do desejo. É exclusivamente das 4 regiões. Ele não tem desejos superiores. O animal, ele é incapaz de sentir, de ter outro sentimento que não seja o de abrigo, de alimento ou qualquer outro nesse sentido. Por quê? Porque ele não possui um espírito interno individual como nós o temos, tá? Ele tem um espírito grupo que o governa e que o dirige de fora. O corpo de desejos do animal também não tem nenhum órgão como o nosso, como só tem o corpo denso e o corpo vital. Uma pergunta. Se o corpo de desejos do animal é composto de materiais das regiões inferiores do mundo do desejo, então ele está ou não sob o domínio das forças gêmeas de atração e repulsão? E quanto ao domínio da 4ª região, ou então quanto ao domínio da 4ª região de interesse e indiferença? Primeiro, ele atua com as forças, o domínio das forças gêmeas de atração e repulsão? O animal, o corpo de desejo dele? O animal está totalmente governado pelo espírito grupo. O espírito grupo do animal é um arcanjo. O arcanjo tem um corpo de desejos perfeito. Perfeito. O arcanjo tem um corpo de desejos perfeito, né? Apesar dele ter esse tipo de coisa, ele tem ainda uma vontade própria que de vez em quando dá uns rompantes em animais, por isso que se tem os animais ferozes e os animais não ferozes. O espírito grupo não ensina o animal a ser feroz, entendeu? Então o fato do animal atacar alguém e tal é uma vontade própria do animal exercitando as suas funções de desejo, que são obviamente mormente pelas 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Exatamente, tá? Como então, é o caso dele, ele está com a mas presa o animal, dele. por exemplo, ele jamais vai ter um sentimento de altruísmo, filantropia, idealismo. Se o ser humano, que é o ser humano, como o Glauco bem colocou, tá difícil de ter, você imagina um animal, então, você é altruísta, filantropo, bonitinho, benéfico, né? Então ele não tem isso, tá? Então ele tem esse rompante. Só que o espírito do grupo dá sugestão para ele, porque como nós lemos o texto, né? Quando o animal sofre, quem é que sofre? O espírito do grupo. Então, o espírito do grupo não vai fazer o animal sofrer para ele se sofrer. Apesar de que o animal tem esse livre-arbítrio e muito mais, inclusive, o ser humano que faz o animal sofrer. Não é verdade? Muitas vezes o ser humano faz o animal sofrer. Tá? Então, é isso aí. Mas com interesse, vamos dizer assim, eu dou... O animal não tem condições de ter sentimentos. Nem de interesse, nem de diferença. Nem de interesse, não. nem de diferença. De jeito nenhum. Ele não tem interesse. Quem tem o arcanjo. Tem o arcanjo. Que é perfeito, as outras 3 Ele exercita a sua função de desejos manipulando o material das 3 regiões inferiores, por atração ou por repulsão. Mas sempre pela sugestão. Por exemplo, um animal se foge de um perigo pela sugestão do espírito grupo. Sugestão. Porque tem muito animal que não foge e morre. É uma pombinha aí, quando você está indo no carro, tá a pomba lá no meio da rua lá. Ela fica olhando lá. Você está quase matando a bichona lá, que ela sai, entendeu? Mas muitas vezes não sai e morre. Então, o interesse pelo alimento, pela comida, é do espírito grupo. Aí não é interesse. Aí é necessidade física. Não, necessidade, como nós. A gente deveria comer sempre estar com fome. A gente guloso, a gente come de qualquer maneira, né? Mas o objetivo nosso era comer quando está com fome. O animal só come, tanto é que você bota bastante comida. Tem gato, cachorro, você sabe disso. Você põe lá, ele come, acabou, ele não come mais, vai embora. Ele não vai ficar lá comendo tudo. Depende, já existem gatos e cachorros obesos. Por causa da capacidade de individualização dele, mas o natural dele não é. Próximo tema nosso é a mente. E ainda é uma mera nuvem, como está escrito no texto. E também é o nosso mais novo de veículos que nós temos. Por isso que ele é ainda uma nuvem. Ele é também informe e desorganizado. Ele não tem corpo,
Em todo ser humano é Entendeu? assim? Todos eles em forma desorganizada, coitadinho. Ele está no seu estágio mineral, tá? Portanto, é impossível trabalharmos com a vida pela mente. A gente não vai conseguir nessa etapa, nesse momento, dar vida à forma, não tem como. A mente é um instrumento mais importante que nós possuímos. Por quê? Porque ele é um instrumento no trabalho especial da criação. A mente é composta das substâncias da região do pensamento concreto, tá? E é por meio da mente que nós, como tríplice espírito e a individualidade, nós conseguimos trabalhar com o nosso tríplice corpo, que é a nossa personalidade. A mente é o elo de ligação que nós temos. A mente, ela usa o cérebro apenas como um veículo de expressão. Atualmente, o seu formato, como a gente já falou, é uma espécie de nuvem em torno da nossa cabeça. A mente faz a ligação com os nossos veículos inferiores e os nossos veículos superiores? É isso? Tá. Corpo de A mente é desejo. o elo, isso, ela é o elo do espírito manifestado, tá? Ela faz essa ligação com o tríplice espírito, que é a individualidade. Atualmente, o seu formato é uma espécie de nuvem em torno da nossa cabeça, né? Nós vimos aí, em torno do nosso pescoço. A mente, ela se tornará um corpo mental no período de Vulcano. Então, uma pergunta: nós como éticos, nós funcionamos onde? Aonde? 24 horas por dia? Na região do pensamento abstrato. Nós funcionamos. A mente que está no Nós concreto. estamos aqui, mas a gente funciona na região do pensamento abstrato. Tá? Nós não estamos aqui. Não, nós não estamos aqui, só o corpo. Nós estamos lá. E nós Pensamento, são os nossos corpos, entendeu? Então, o meu corpo denso está na região química, meu corpo vital está no etérica, meu corpo desejo está no mundo desejo e minha mente está na região do pensamento concreto. Agora, eu estou na região do pensamento abstrato, com cada um de vocês, tá? E por que nós sabemos disso? Porque nós estamos vivos. Se estivesse morto, não estaria assim, certo? Então, isso é importante, mas é importantíssimo saber disso. Porque a gente, ao saber disso, as coisas começam a serem mais interessantes. Porque uma coisa importantíssima: tudo que acontece aqui já aconteceu. Tudo que acontece aqui já aconteceu. Se nós tivéssemos uma capacidade de clarividência, a gente, com muitos erros nós não cometeríamos. Porque se eu sei o que vai acontecer, se eu fizer tal coisa, então eu não vou fazer tal coisa se tal coisa não for boa. Então, a partir do momento que eu consiga viver na região do pensamento abstrato, como eu estou vivendo de maneira consciente, eu começo a descer. Só não consigo isso porque o elo que faz ligação, como a gente já colocou, está no estado mineral. Então, no estado mineral, qual é a sacada que eu tenho que ter como estudante Rosa Cruz para me libertar dessa tendência de caminhar só através dos efeitos? Qual é a sacada? Qualquer coisa que está no estado mineral, o que eu preciso fazer para evitar que eu seja movimentado só pelos efeitos? Caminhar através de referências. Eu tenho que ter referência. Estou gordo ou estou magro? Como é que eu sei que eu estou gordo ou não? Isso é referência. Me refiro a mim ou aos outros em minha volta. Né? A gente não fala assim: nossa, como fulano está gordo. Por que fulano está gordo? Porque eu estou vendo que eu estou mais magro do que ele. Se eu estiver mais gordo que ele, eu não vou falar que fulano está gordo. Certo? Não é assim? Não, você está mais magro. Vai ficar até feliz. Então, exatamente, entendeu? Então, a gente caminha por referências, sempre caminhando por referências, sempre. A vida inteira nossa é caminhar por referências. É que as referências muitas vezes nos prendem, né? Aquela história que eu sempre vejo. Falo, eu tenho um carro, o carro tá bom. Aí o meu vizinho compra um carro mais bonito. Opa! E mais novo. Pô, a referência é a seguinte: putz, eu tenho que comprar um carro melhor do que eu tenho. Eu ganho mais do que ele. Eu tenho que mostrar. Né? É assim? Então, isso é referência. Tudo é referência. Né? Aí eu corto o cabelo assim. Aí todo mundo tá cortando assado. Aí eu vou cortar assado.
referência. Ô, moda. Tá? Nossa, Então, se são as referências então, negativas. Agora tem as tem referências cabelo, né? positivas. Né? Se a gente começar a caminhar por referência, a gente sai, referências positivas, a gente sai desse negócio de ser caminhado só pelo efeito. E aí você vai sai catando coquinho dentro do cérebro. E tudo por quê? Porque a mente está no estágio mineral. Saber o efeito é retrospecção, né? Retrospecção. Por isso que é importante essa Na retrospecção. retrospecção você sabe o efeito daquilo que você vai fazer. Porque, gente, as coisas da nossa vida, elas se repetem, por incrível que pareça. Espirais. A mesma coisa que aconteceu aqui, vai acontecer aqui, vai acontecer aqui, vai acontecer aqui. É que a gente não presta atenção, a gente não faz observação. Se tivesse observação, e isso, a retrospecção, é maravilhoso porque ela tira a quintessência daquele negócio, porque o que interessa não é se eu estou usando a cueca verde ou a cueca vermelha. A próxima vez que tiver, não é para prestar atenção na cueca, é prestar atenção na experiência. Né? Tem pessoas que descrevem a outra. Como é que estava lá? Olha, o que aconteceu lá? Eu não sei como aconteceu, mas aquela mulher estava com um vestido muito feio. O vestido dela estava assim, estava assado. Sim, mas o que ela fez? Que ela fez, não sei, mas o sapato dela... Quer dizer, a pessoa estava observando nada, entendeu? Então, a retrospecção tira aí essa mania nossa de fazer isso e tira a quintessência. De maneira que na próxima vez que aparecer, você vai falar assim, já tive um déjà vu disso. E eu fiz tal coisa e não deu certo. Então eu vou fazer outra coisa. Entendeu? Tudo isso por causa da mente mineral. Se a mente não tivesse mineral, não precisa fazer nada disso. É quando aprende a lição, cessa a repetição. Lição aprendida e ensino suspenso. Essa é a máxima ocultista. Enquanto não ensino suspenso, a lição vai repetir. E os exercícios são justamente para você sair do pensamento concreto. Né? Isso. Gozar, né? Nós já estamos no pensamento abstrato. Só falta trazer os veículos para lá. Bom, e como a mente está no seu estágio mineral, tá? Nós só teremos um corpo mental, porque nós temos um veículo, ok? Nós teremos um corpo mental lá no período de Vulcano. Com uma exceção. Qual é a exceção? Como a gente escapa de não ter que esperar o período vulcânico para ter corpo mental? Aprender todas Então, as essa lições, era a minha né? pergunta. Tem como Excelente trazer exceção. o espírito, Gente, o período de Vulcano para agora? lógico, é só você chegar ao irmão maior. Isso aí. Se você chegar ao nível de irmão maior, você já está. Irmão maior já acabou a 7ª revolução do período vulcânico. Acabou a administração dele. Já aprendeu tudo que tinha que aprender. Né? Quem está hoje no estande regular, falta o quê? Irmão leigo, adepto, irmão maior, 3 níveis. Isso. 3 linhas. Probacionista, irmão leigo, adepto. Não, Aí, discípulo. É discípulo. Discípulo. Discípulo, irmão leigo, discípulo. adepto e irmão maior. 4. Nossa, fácil. Se for probacionista, 3. O resto de Ai, que tempo que maravilha. nós temos de vida, 8 anos, 10 Pouca anos, coisa. 7 anos, Entendeu? Então, para a gente escapar disso, é caminhar. Mas eu não vou chegar irmão maior nessa vida. quem garante? Quem te disse isso? Pergunta para Maxeiro, que ele estava lá fumando o charutão dele, tomando os uísque, pegando toda a mulher lá dos portos da vida lá. Pergunta para ele, falar para ele assim, ó, meu filho, daqui a 5 anos você vai ser irmão leigo. E ia jogar você no mar. Não, tá cheio de A vida exemplos. nossa é Ele deu assim. Do que uma você está cena- falando? Mas se você pegar Saulo, Saulo, isso. Que virou, falasse para ele, ele tinha batado uma espada na hora ali, falasse, ó, Saulo, você vai cair lá na cidade de Damasco, vai ficar cego e vai ver Jesus. Vou ver Jesus, você vai ver agora. Pá, pronto, já viu Jesus, vai lá ver Jesus. Não era assim que ele ia comportar-se? Não era assim? E quantos de nós... A gente fala isso assim, não, eu não consigo fazer, eu nasci assim, eu estou assim, eu tenho que ser, eu não consigo. Gente, você está na escola iniciática, você tem que conseguir, faz, tenta. Agora você não pode falar, não, eu não consigo. Consegue, é só fazer. por esse motivo que a gente estudou aqui, o pensamento, ele é poderoso. Lógico. Sim. Pensamento, ele é poderoso. Persistência. A gente cai, mas... Vai pra frente. Você cai, mas depois você tropeçando, mas vai. Próximo, Vai, sabedoria cósmica. Ninguém tá querendo deixar Nos ela... mundos superiores, onde os seus veículos são poucos ou mais sutis, ela se acha em estreito contato com a sabedoria cósmica. O que é a sabedoria cósmica? É aquela que você faz o mugido da sabedoria. Nada mais é do que a sabedoria divina, lá do mundo do espírito de vida.
onde está a nossa memória da natureza. Por isso que se fala que os anjos não precisam passar pelo método de conhecimento por meio da mente, o cérebro, apesar de que o anjo tem mente, porque ele bebe direto da sabedoria cósmica, ou seja, do núcleo de vida da maior natureza. Entendeu? E para ter acesso direto e imediato a ela, é imprescindível nós alcançarmos o equilíbrio de Cabeça-coração. cabeça-coração, tá? Mente-coração, ou razão-devoção. Se a gente procurar no livro, no dicionário de sabedoria, né, o significado de sabedoria, procurar, lá a gente encontra vários termos, mas nenhum deles chega à nossa sabedoria, que é a sabedoria do amor. Pois a definição de sabedoria sempre será o conhecimento temperado com amor. Sem esse ingrediente tão especial, a sabedoria, quanto muito, será apenas um simples conhecimento ou qualquer outra coisa que o valha. O Paulo que o diga, né? Vocês querem um exemplo de sabedoria cósmica? Vejam os anjos. Eles exteriorizam todo o seu amor, sem egoísmo, sem desejo, e em troca a sabedoria cósmica flui neles. Posso dar outro exemplo? Posso dar outro exemplo? Deus é amor. Deus é luz. É luz. É luz. É luz, é amor. Então um é o outro. Os anjos não têm segunda intenção? Eu não tirei isso. Oi? Os anjos não têm segunda intenção quando eles fazem alguma coisa? Não. Não. Anjos caminham pelo dever. Como todo adepto e todo irmão maior. Essa pergunta aqui é legal. Isso é legal. E os caídos? Aí é outra coisa. Esses atrasados da onde vem do angélico. Aí eles precisam de cérebro. Qual veículo inferior do Cristo que ele utiliza no seu dia a dia? Qual era o veículo mais desenvolvido do nosso irmão Jesus? A Magali já respondeu primeiro. Qual foi, Mar? Espírito de vida. O veículo inferior. O veículo mais inferior. E qual que era do irmão maior Jesus? Mais desenvolvido, Mais desenvolvido. de Jesus. O que fez ele o único ser humano apto a ceder o corpo vital e denso para Cristo. Para ele ceder isso, ele tinha que ter um corpo mais desenvolvido do que qualquer outro ser humano naquele momento. Que corpo que era esse? O denso. Qual é o corpo qual era o único corpo que Cristo como arcanjo tem e que Jesus como ser humano também tem? Corpo de desejo. Corpo de desejos. Então, o corpo de desejo de Jesus tinha que ter uma capacidade vibratória, uma formação tão próximo, tentando ser muito próximo de Cristo. Não chegou nunca a ser próximo. Tanto não chegou a ser próximo que quando Cristo ele recebeu o corpo denso e vital de Jesus, ou seja, o cordão prateado foi ligado junto, o corpo de desejos de Cristo era tão vibrante, mas tão vibrante, que vira e mexe aparecia... Tanto é verdade que no corpo... Não, ferimentos. Que no corpo denso ele não conseguia manter, que os essênios tinham que estar restaurando. Isso. Por quê? Porque o corpo de desejo, a função dele é o quê? Destruir o corpo denso. Isso. Função de corpo vital, construir o corpo denso. Só que o corpo de desejo é tão vibrante, que as células do corpo vital e do corpo denso não conseguiam vibrar de acordo com tal. Mesmo sendo o corpo de desejo mais evoluído do ser humano. Pô, Carlos, eu particularmente acho que de vez em quando fazia. Nossa, isso faltava é parte demais, né? Sumia a parte. E como tem tudo liga, né? É tão... Olha que bacana. Esse gráfico é... Nossa! Aí mostra, tá? Aí mostra isso que a gente vai falar. Hã? Aí mostra o que a gente vai falar. Que o veículo inferior no qual Cristo funciona no seu cotidiano, e o veículo mais bem organizado dos superiores de Jesus eram idênticos, para poder
o Carlos falou, para poder ceder o corpo para trabalhar e ser o ser, né, Cristo, o único que tinha as 12 cadeias, né? É importante lembrar que isso é de maneira consciente. Consciente, sim. E isso é muito importante. E lembrar também o trabalho, né, que Cristo passou, Jesus aqui, quando passou na Terra, ele também foi ajudado. Quer dizer, né, eu acredito que os essênios, né, os essênios também tiveram todo um trabalho na juventude dele para ajudá-lo, né, a buscar todas essas iniciações até lá. Nós chegamos a desenhar mais uma Sim. coluna do corpo de Jesus, né? Foi. Ser humano. Uhum. O interessante é que nesse gráfico, quando fala do Cristo, ele não alinha na linha certinho, ele fica dá um espaçozinho ali, sabe? Que deu chance do Cristo, do Jesus começar a funcionar ali, daí os dois eram iguais. Não deu choque, né? Não deu atrito. Chispa divina. No texto fala, né, que a música é a linguagem do mundo celeste, o verdadeiro lar do espírito, e apresenta-se a chispa divina aprisionada na carne, como a mensagem de sua terra natal. Foque no seguinte: chispa divina aprisionada na carne. Foque nesse conceito, tá? Aprisionada. Tá. Quem é a chispa divina? Quem é? Tá aí, né? Olha lá. Somos nós, os espíritos virginais, tá? O nosso grande dia, que tão logo quando Deus, lá no princípio, né, desse grande dia de manifestação, ele nos diferenciou dentro de si mesmo, não de si, tá? É sempre bom reforçar isso, tá bom? Então, nós somos chispas de uma chama muito maior do que a gente conhece, que é Deus. E somos capazes de nos expandir até nos convertermos também em chamas. E só conseguiremos chegar a sermos esta chama, tá? Graças ao processo que nós estamos inseridos e nós estamos percorrendo até aqui, que é o esquema de evolução, tá? E onde primeiramente nos convertemos em seres humanos, que é onde nós estamos no nosso atual estágio, tá? E de onde, desde o início do período de Saturno até a metade do período terrestre. E depois de convertermos em Deus, né, já no final do esquema da evolução, será lá no período de Vulcano. Contextualizar direitinho esse negócio, né? Nós fomos criados como chispa divina lá no mundo dos espíritos originais, que vamos estar nesse esquema aí, certo? Quando Deus foi se manifestar nessa manifestação, a primeira coisa que ele fez foi criar os espíritos virginais, não só os seres humanos, animais, vegetais, minerais, espíritos virginais. Criou todos esses seres lá no mundo dos espíritos virginais, que está fora do esquema. Aí chegou no período de Saturno, começou-se a manifestação no esquema de evolução, quando começou a entrar também as hierarquias, né? Então, no caso lá no período de Saturno, nós já vimos isso. No Saturno, a gente traz a hierarquia do Filho da Chama para trabalhar com a gente. Aí, esquema de evolução do espírito virginal do ser humano, né? No período de Saturno. Então, a chispa divina, espírito virginal, começou-se a ser envolvida para se tornar ser humano. O primeiro passo foi se envolver por um espírito divino, despertar o espírito divino, e ser dado um corpo relacionado ao espírito divino, que é o corpo denso, lá no período de Saturno. Então, a chispa começou, então, a se tornar um aspirante à chama. Chispa, aspirante à chama. Aí nós fomos descendo até chegar no período terrestre, na metade do globo de quarta revolução do período terrestre, se tornamos o quê? Seres humanos, humanidade. Então, nosso estágio de humanidade, ou seja, o ponto mais denso que nós descemos e nos tornamos humanos, foi nesse ponto. E aí nós tornamos o quê? Seres humanos.
Antigamente falavam homens, né? Seres humanos, pelo amor de Deus. Tira o machismo implícito nesse processo. Então, seres humanos. E daqui nós vamos tornar chama. Então nós começamos como chispa e terminamos como chama. No período de vulcano. Isso. E quem é a chama? É o Deus. E que é chama? É um ser que consegue criar outros seres, outros sistemas solares. Por isso que a gente fala que de Deus viemos e para Deus voltaremos. De Deus nós viemos totalmente inconscientes e voltaremos a Deus oniscientes, tanto onisciente quanto Ele. Por isso que se fala que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós temos todos os poderes latentes, nós estamos desenvolvendo esses poderes latentes, entendeu? Isso é muito bonito de saber. Né? Saber que tem um esquema, que tem um processo, que nós estamos dentro desse esquema, que não está solto do tipo, estou fazendo aqui, pô, isso é o quê? Não, tem todo o trabalho. A música, ela de vez em quando você dá uma esquecida que você é uma chispa divina. Depende da música, tá? Lógico. Essa música aqui não. Mas uma música, né? Com M. Música com melodia, harmonia e ritmo. Quer dizer, ela faz você lembrar que, você não é daqui, você é de lá, né? Aproveitar e falar uma coisa que foi falado aqui, né? Falou dos essênios, né? Então, os essênios, a Ângela falou dos essênios que trabalhavam para corrigir a questão da vibração do corpo denso, né? Curando as feridas, etc. e tal, né? Não sei se as pessoas sabem, mas o mesmo processo de cura que os essênios usavam é o mesmo processo de cura que é usado na cura Rosa Cruz. É o mesmo processo, é idêntico o processo, né? Aí tem muita gente que não dá bola para a cura Rosa Cruz. Tem vários estudantes Rosa Cruz que não dá bola para a cura Rosa Cruz. A pessoa está doente, ela está ruim, mas ela não escreve para a de cura da Rosa Cruz porque ela não acha que não funciona essa jossa. Então, por que é estudante Rosa Cruz você acha que não funciona? Né? É o mesmo método, gente. É o método justamente da regeneração da parte do corpo vital. Né? Você regenera a parte do corpo vital, o corpo denso vem em seguida. Enquanto você não regenerar a parte do corpo vital, você está sempre se remediando. Então você está sempre tomando remédio. Né? Agora, a cura Rosa Cruz não, ela cura exatamente como curava lá. Curava a parte do corpo vital de Jesus, automaticamente o corpo denso se restaurava. Né? A parte mais fácil de restaurar é o corpo denso. A parte mais difícil é o corpo vital. Por isso que precisa de ajuda, você não consegue fazer. Todos os processos de autocura, e existem processos de autocura, pressupõem-se a partir do corpo vital. Não adianta nem falar assim, não, eu vou corrigir meus desejos. Agora, meus desejos, não adianta. Você tem que cuidar do corpo vital. Né? Não adianta ser... Não, eu tenho tendência a ser diabético, mas eu vou parar de comer açúcar. Não adianta, porque o problema está no seu pâncreas etérico e não no seu pâncreas de desejo, porque não existe pâncreas de desejo, entendeu? Se existisse, daí tudo bem, você corrigiu o pâncreas de desejo, corrigiu o pâncreas vital e automaticamente corrigiu o pâncreas físico, mas não existe o pâncreas de desejo. Então você tem que corrigir a parte vital, né? Que esse é o foco. Isso aí está desde os essênios, aliás, isso aí está desde os nazireus, que são os nazarenos, entendeu? E depois surgiu os essênios, e depois os essênios surgiram de novo como Ordem Rosa Cruz no século XIII, e depois apareceram de novo como Fraternidade Rosa Cruz com os Irmãos Maiores. Os Irmãos Maiores, todos eles foram essênios, sem exceção. Entendeu? Então isso é legal para você ver que esse método é um método antigo, não é um método de agora. Não foi inventado por Max Endel, não foi o Irmão Maior que falou assim, agora está na hora de ver a cura e pronto. Não, tem todo um processo antigo. É que o ser humano ele quer o seguinte, ele passa vidas e vidas fazendo besteira e desenvolvendo a doença. Aí quando ele descobre a cura, ele quer que a cura aconteça ontem. Esse é o problema. Está demorando demais. Mas quanto tempo você demorou para cultivar essa doença? E outra coisa, será que você quer ser curado mesmo? Porque tem muita gente que não quer ser curado. Ele fala que quer ser curado, mas não ser curado. Aí a cura não funciona. Entendeu? Acredita? Não só não acredita, mas ele não quer, porque se eu for curado, o fulano não vai mais ficar do meu lado, eu não vou ganhar mais do INSS, porque eu estou afastado do INSS, vou perder minha graninha, entendeu? O meu chefe vai voltar para trabalhar mais duro, então é melhor ficar doente. Gente, interesse, nós acabamos de ver aí, o interesse acaba com a gente, até nisso. Aqueles hospitais daquele trabalho que eu fiz de Esculápio, ele usava esse mesmo processo. Interessante, eles falavam assim, não, para quem tem que ser curado, vai ser curado durante a noite, mas quem não vai ser curado, vai morrer. Nós vamos estudar a Bíblia aqui, vai mostrar
que teve muitas pessoas que o Cristo não curou. É. Uhum. Ele está lá na Não Bíblia, era pra ser inclusive, curado, né? porque ele falou assim, não, essa pessoa não quer ser curada. Não curou, entendeu? Eu precisava saber um pouco mais sobre isso, porque o conteúdo é muito vasto. Eu estou há pouco tempo e tenho lido bastante, né, e tenho procurado estar junto com vocês, porque eu acho importante esse momento, né, de união, né, como vocês, o conhecimento Rosa Cruz, a filosofia Rosa Cruz mesmo fala que somos os carvões, né? Então eu me junto porque eu preciso desse contato com vocês, né? E só em ouvi-los já me faz muito bem. Que bom. Mas a questão da cura, quando eu comprei o livro, né, veio um livreto com um inário, veio com CD, e veio aqui justamente falando sobre a questão da cura, né? E é nele que tem a oração Rosa Cruz, e aqui fala dos horários, fala da lua, fala uma série de instruções, mas eu ainda estou um pouco perdida em relação a essas instruções assim, mais detalhadas. O método de cura da Rosa Cruz é o seguinte, ele baseia-se em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a força curadora de Deus, que isso aí tem abundante, todos nós aqui temos acesso a ela. Mas não é o suficiente, mas não é o necessário, mas não é suficiente. O segundo é o curador que foi destacado. Esse também já foi destacado, cada um de nós aqui tem os seus curadores harmoniosamente escolhidos através das 2 leis de correspondência e receptividade sistemática, que são a astrologia Rosa Cruz. E o terceiro é a participação do paciente, que é o que mais falha. Qual é a participação do paciente? É justamente isso que você está falando, Francimar. Receber o livrinho, tem que fazer o ritual todos os dias. O ritual do templo, todos os dias, e o de cura, todas as artes de cura. Quando você está inscrito no departamento, além de você fazer o ritual de cura, no dia de fazer o ritual de cura, antes de fazer o ritual, você tem que assinar com caneta tinteiro, ou caneta com tinta à base de nanquim. Pode ser a caneta tinteiro, ou pode até aquela pena mosquitinho que você compra em artesanato, que é mais barata, entendeu? Aquela que você pega, você compra um pote de nanquim, pega o raio da caneta. Eu fiz um curso de caligrafia. Isso, molha lá, porque tem gente que fala assim, a caneta tinteiro é muito cara, não sei o quê, compra esse tinha baratinho. Põe lá, molha, escreve, igual escrevia antigamente com pena, né? É o suficiente. Por que a nanquim? Isso é importante. Eu estou sempre repetindo isso porque as pessoas hoje estão fazendo com caneta hidrográfica. Não funciona, porque é o seguinte, o eflúvio, isso é importante, talvez algumas pessoas não saibam. Tem 2 tintas, as 2 tintas são bases de água. A tinta hidrográfica é base de água e a nanquim é base de água também. A diferença química das 2. A nanquim, ela retém a umidade da água no papel por uns 3, 4 meses. A hidrográfica, por alguns minutos. E o que é isso importante? É importante porque é o seguinte, quando chega a mensagem do paciente lá, por exemplo, o papel lá escrito o nome dele com nanquim, o auxiliar invisível vai pegar o eflúvio do corpo vital que está lá para ter 2 coisas. Bom, primeiro, se chegou e assinado, quer dizer, então, que o paciente ainda quer ser curado. Ele ainda dá permissão ao auxiliar invisível de trabalhar no corpo dele durante a noite. Certo? Esse é o principal item. E o segundo, naquele eflúvio do corpo vital está o estado de saúde. Mas o estado de saúde não físico, o estado de saúde etérico do paciente. É ali que você descobre como está o estado de saúde. Está melhorando, está melhorando. Que tipo de lição você tem que passar para a pessoa, que tipo de lição que você não tem que passar para a pessoa. Essas cartas que são recebidas, elas não são assim, mandei a carta 1, agora manda 2, agora manda 3, agora manda 4. Não é assim não, gente. A carta está relacionada com a lição que você tem que aprender. Entendeu? Hoje foi a carta número 1, amanhã pode ser a carta 47, depois a carta 52, depois a carta não sei lá, ou pode não ser carta nenhuma, entendeu? Então, se você pega e faz hidrográfico, como algumas pessoas estão fazendo, chega aqui, não tem nada. Não tem nem autorização para continuar o tratamento e também não tem nem estado etérico. O livre-arbítrio, ele é respeitado. Então, se você vem com um negócio aqui, com caneta hidrográfica, e não vem nada, acabou o tratamento. Não tem tratamento. Acabou a cura, não vai ter mais cura. A pessoa pode continuar escrevendo hidrográfica, não sei o quê. Não tem.
Então, o que acontece quando acontece esse caso, né? A gente chega e fala, olha, por favor, escreva em caneta tinteiro. Um aviso só. Se veio de novo hidrográfica, cessa o tratamento. Porque a gente está entendendo que uma parte da pessoa quer, outra parte não quer, entendeu? Tem uma parte que quer curar, tem outra parte que não quer curar. Como a gente não sabe qual o tamanho da parte, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Entendeu? Então, esse é o papel fundamental do paciente. O paciente tem que fazer a parte dele, né? Como Cristo, todos os milagres de Cristo sempre falava, vai lá e se lava no Siloé, vai lá e faça tal coisa. Sempre tem a parte sua, né? E a parte do paciente numa escola aquariana, ela é um pouquinho mais do que isso. Qual é um pouquinho mais do que isso? Se você está sendo ajudado, você tem que prestar a sua ajuda. E como é que o paciente presta a sua ajuda? Através da concentração nos rituais. Entendeu? Aquela parte de concentração onde ele foca o serviço amor interessado, lá na Rosa Branca. E de dentro do coração dele, ele gera o desejo de ajudar. Aquele material serve para a oração espiritual que é colhido 24 horas por dia pelos irmãos maiores. Essa é a parte do paciente. E essa é a parte que muitos pacientes não fazem. Entendeu, Francimar? E lembrando é muito simples. Que tem que mandar todo mês. Terminou o mês. Isso. Tem que mandar, a Ângela falou outra coisa interessante. O que acontece muitas vezes? Um ano, junta tudo. A pessoa chega e manda, mas é muito caro. Aí a pessoa escreve e manda uma vez por ano. Ou esquece. Ai, esqueci esse mês. Pô, você esqueceu esse mês, mas esqueceu da sua doença? O que é? Você quer ser curado, mas esqueceu da doença? Então você não está doente. Ou você está doente e não quer ser curado. Porque se você está doente e quer ser curado, você fala assim, puxa, a gente chega que já chegou a hora de mandar? Não, ainda falta mais um. Ainda falta mais um. Ou agora chegou a hora de mandar, você manda correndo, porque você tem interesse em ser curado. Quando você não tem muito interesse, aí você esquece mesmo. Tem gente que esquece, né? A gente já viu aí pessoas aqui, recebe aqui 12, fala assim, por um ano, você acha que a pessoa está na cura ainda? Entendeu? Ela não está sendo curada. Quem que é esse aqui, né? A outra pergunta que é recorrente é o seguinte, quando é que eu não mais preciso da cura? Isso é fácil resolver, através de exames médicos. Porque o processo tem que recuperar o seu corpo denso. Quem diz que vai recuperar seu corpo denso hoje é exame médico. Você não tem capacidade de se autoexaminar e dizer assim, eu já estou bem, meu nível de colesterol já está em 95. Você não tem condições de fazer, você tem que fazer exame. Entendeu? Então você tem que ser humilde para fazer exames médicos, e aí a partir do momento que o médico, a médica, ou quem for lá, fala assim, olha, aconteceu alguma coisa interessante aqui, mas seu coração está totalmente recuperado, não sei o que aconteceu, mas parabéns. Aí você termina, você cessa o tratamento aqui. Entendeu? Mas informa que não vai precisar mais. Informa, porque tem várias pessoas que informam e falam assim, olha, eu fiz o tratamento aqui e realmente acabou, então eu não preciso mais. Beleza, ótimo. Entendeu? O que a maioria das pessoas fazem, elas relaxam, falar. Ok? Beleza, Francimar? Obrigada. De nada. Sim, com certeza. Pois ao longo das reuniões, esse assunto sempre vai voltar, tá? Ok, obrigada. O Cristo sempre fazia uma pergunta para quem ele ia curar, né? Você quer ser curado? Isso, essa pergunta é fundamental. Deixa eu terminar. Então, hoje nós vimos a segunda parte das terminologias Rosa Cruz, do conceito Rosa Cruz do Cosmos. E agora nós vamos nos concentrar para absorvermos a mensagem que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo a essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas
a fim de que vivam em harmonia na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.